Bom dia, Brasil. Bom dia, Goiás. Bom dia, vida. Bom dia, mundo. Para os dias bons, uma Ave Maria em louvor a Nossa Senhora, em agradecimento. Para os dias maus, uma Ave Maria pedindo intercessão. E para todos os dias, uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na Rádio Maria Brasil, uma rádio católica em sua casa, e hoje nós vamos receber uma pessoa muito ilustre, muito inteligente, uma pessoa muito bem-humorada, das terras frias e molhadas de São Paulo. Dr. Fábio Talhari é advogado, ele tem uma motivação muito grande para estar nas redes, porque ele tem feito muitos comentários sobre os acontecimentos cotidianos que estamos vivendo. Esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo é o barulho de onde ele está agora. Ele está em São Paulo, uma cidade muito barulhenta, normal, mas estamos bem. Doutor Fábio, bom dia, seja bem-vindo. A nossa casa te acolhe com todo carinho. Hoje... O barulho aqui é porque eu moro diante da Imigrantes. E nesse horário o trânsito está bastante intenso aqui. O senhor não conhece Goiás, né? Não, conheço. Conhece? Goiânia. Ah, que ótimo. Conheço Brasília também, né? No final das contas fica aí em Goiás. Que mais aí eu conheço? Anápolis. Anápolis é uma cidade muito boa. A Napolina acha que é o único no mundo. Mas é gente muito boa. Goiânia é uma cidade muito tranquila, a gente não tem muito barulho por aqui. Esse barulho da cidade, da metrópole de São Paulo, que é tão característico, a gente não tem aqui. Então o pessoal estranha um pouquinho. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio sobre o impacto das decisões dos tribunais superiores na nossa vida cotidiana. E eu gostaria que o senhor começasse a nossa manhã dizendo para os nossos ouvintes o que são os tribunais superiores, porque a gente sempre escuta falar do Supremo. O Supremo, Iluminado, o Supremo, que a gente tem falado tanto, mas a gente tem outros tribunais superiores, sim, cujas decisões vão impactar a nossa vida de uma forma ou de outra. E aí eu pergunto para o senhor, quais são, o que eles são e para que eles servem? Para que as pessoas tenham uma... Gente, eu estou olhando para cima porque o meu retorno é uma televisãozinha para ficar mais simples lá no alto. Então é meio chato ficar olhando para cima, mas eu vou tentar não ficar muito feio olhando torto, tá bom? Olha, o sistema brasileiro judiciário, ele é dividido em 4 graus. Né? Uhum. Nós podemos, primeira instância, segunda instância. A segunda instância já são tribunais. Uhum. Então, nós temos o TJ de São Paulo, o TJ do Rio de Janeiro, os tribunais de justiça no âmbito dos estados, e isso na esfera estadual, em geral. Civil, penal, administrativa. Nós temos também as varas federais e os tribunais federais. Certo. Então, nós temos TRF, aí agrupa mais no Estado, federal, e os TRTs. Também nesse mesmo Estado, também Justiça Federal, mas, por exemplo, já é discutido de forma diferente. O TRT de São Paulo, por exemplo, ele pega a grande São Paulo e uma parte do litoral. Certo. Existe um outro TRT que pega o interior, que é a 15ª região, que tem sede em Campinas, e pega o resto do estado de São Paulo. Uhum. Então, nós temos uma divisão entre primeira e segunda instância bastante dividida de acordo com a matéria com que você trabalha, o direito civil, o direito penal. Nós temos várias instâncias da Justiça Federal, também tem aspectos penais, aspectos civis, aspectos administrativos, e nós temos um terceiro grau. Não é correto dizer terceira instância, elas são chamadas, na verdade, de instâncias especializadas. Então, nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar, nós temos o TST, que é o
Tribunal Superior do Trabalho, nós temos o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, tá? E acima desse terceiro grau, nós temos um quarto grau, que a gente chama de instância constitucional. Esse é o STF. Certo. O problema é que quase 80%, eu acredito, 70%, 80% das ações que são discutidas, desde a primeira instância até o quarto grau, eles podem ser apreciados no STF. Porque o STF, como ele lida com matéria constitucional, e a nossa Constituição tem mais de 250 artigos, tá? Então, acaba que a maior parte dos assuntos, das lides, das brigas, né, que acontecem no judiciário, vão acabar no STF. Só que o STF tem se comportado como se fosse uma ilha. Dentro e contra até toda a demais estrutura do judiciário. Porque uma ação, ela é julgada de uma forma em primeira instância, depois em segunda instância, daí chega no terceiro grau, ela é decidida num determinado sentido. Quando chega no STF... Ele muda o entendimento. Muda o entendimento. E não apenas isso. As decisões recentes, eu digo assim, 2 anos para cá, 3 anos para cá, do STF, elas não são simplesmente uma mudança de entendimento. Elas vão contra a Constituição, elas vão contra a lei, elas ferem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, ratificou. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Justo. Com esses inquéritos absurdos, né, que eles atiram, eles violam todos esses graus de legislação. Certo. Eles violam o processo penal, eles violam a Constituição, que não dá essa competência para eles, eles colocam um regimento interno acima da Constituição, que é uma loucura, tá? Fere o tratado, o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, fere até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU. Tá. Então a gente vive num ambiente surreal. Sim. Dentro do STF. Então, vamos, só para a gente retomar um pouquinho aqui. As decisões que são tomadas, só para as pessoas entenderem essa cadeia de... a escada da justiça. Então, nós temos a Justiça Estadual, que aqui em Goiás é o TJ, que a gente discute, no primeiro momento com o juiz, para onde vai o seu processo, depois, se a decisão não é satisfatória, a gente tem um recurso que a gente interpela lá, que vai ainda em nível de Tribunal de Justiça. Vai para os desembargadores. Quando essa decisão não é satisfatória, a gente sobe mais um grau, aí a gente vai para o STJ, ou vai direto para o STF, dependendo da matéria. Então, resumindo, quando o STJ não resolve, se for uma matéria que, em tese, envolvesse questões constitucionais, iria para o STF. O que o doutor Fábio está nos dizendo, na realidade, é que nós estamos num momento de muita confusão judicial. Por quê? Todas as ações estão convergindo para o STF. Ou seja, e eles estão tomando decisões que estão ao arrepio da Constituição Federal, por melhor dizer. Eles estão inventando leis. E só para a gente voltar, semana passada nós conversávamos aqui com uma pessoa e ela nos dizia sobre como a lei é formada, né? E a gente, como é a tripartição de poderes. A gente tem o poder executivo, que é governo federal, governo estadual e governo municipal, respectivamente, presidente da República, governador e prefeito. Esse é o executivo.
Nós temos o Poder Legislativo, que é aqueles que efetivamente fazem as leis para nós cumprirmos, e ninguém presta atenção na hora de votar, e a gente vai ter eleição ano que vem, é preciso prestar muita atenção. Então, são os deputados estaduais, que fazem lei nos estados, os vereadores, que ninguém dá importância, mas impacta a sua vida na sua cidade. Na pandemia a gente viu isso, que fazem a lei para o município. E em nível federal, nós temos os deputados estaduais e federais e os senadores, que fazem as leis que o Brasil inteiro vai cumprir. E em nível de judiciário, a gente também tem os poderes. A gente tem o Tribunal de Justiça nos estados, cada estado tem o seu, o Distrito Federal também tem o seu. Nós temos o o STJ, que é um tribunal superior, que a gente chama de terceira instância, que é isso que ele falou, acabou de falar para a gente. E a gente tem o STF, composto de 12, que vontade, meu Deus, de 11 ministros, agora estamos com 10, porque o presidente da comissão que fica no Legislativo, na Câmara Federal, o Davi Alcolumbre, não quer pautar a sabatina do próximo ministro da STF, então estamos com 10 ministros. O que o doutor Fábio está nos dizendo de uma forma muito clara, e ele é professor, e isso é uma matéria que ele domina extremamente bem, é exatamente isso. Ao invés das pessoas seguirem esse caminho da justiça, que é uma escada normal, primeira instância, depois o Tribunal de Justiça, depois o STJ, ou o outro superior tribunal, e aí a gente nem falou ainda dos tribunais eleitorais, né, doutora? A gente ainda vai falar. Pois é. Esse caminho normal da justiça, que é para todos, eu diria que esse caminho que nós estamos falando é aquela justiça para todos. É para onde eu mando os meus processos, para onde o doutor Fábio manda os dele, para onde os advogados fazem esse caminho processual. E aí, como converge tudo para o STF, e lá estão só 11 pessoas para julgar, é sinal de que os processos vão ficar lá. Enquanto eles perdem tempo tomando decisões políticas, que é o que está acontecendo agora, os nossos processos ficam lá mofando nas prateleiras, porque ainda tem muito processo físico, esperando decisões dos magistrados, e essas não vêm. E aí, a pergunta que a gente inicialmente se propôs a fazer é: de que forma isso impacta a nossa vida? Então, vamos lá, doutor Fábio. Quando as ações chegam no STF ou no STJ, eles tomam a chamada decisão com repercussão geral. Certo. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas por que algumas decisões tomadas nesses tribunais superiores, eles impactam o Brasil inteiro, e tem decisões que impactam só um grupo, que são as ações coletivas, né? E aí eu diria para o senhor que aquilo que... eu vou usar duas palavrinhas que eu acho muito bonitinha. A gente tem decisões coletivas, que é para um determinado grupo, por exemplo, um time de futebol, ou para uma comunidade fechada, os quilombolas. E a gente tem decisões que são chamadas decisões difusas, porque eu não sei qual é o destinatário da decisão, ela vai para todos, então ela vai fluir e vai cair em todos. Essas decisões que impactam a coletividade como um todo, que são essas decisões difusas, que a gente chama de repercussão geral, por que elas são tão importantes? Como é que elas acontecem? Qual o caminho delas? Nós temos uma estrutura legislativa que ela tem como ponto mais alto a Constituição. Certo. Então, a Constituição não é lei, a Constituição está acima da lei. Certo. Então, nós temos ali a Carta Magna e as normas constitucionais. Abaixo dela, nós temos as leis. Sim. Aí nós temos leis complementares. As leis complementares que vão tratar de segurança nacional e finanças nacionais. Tá? E as de lei complementar, as leis ordinárias, que são todos os outros assuntos, e as leis delegadas. Certo. Tá? E nós temos, finalmente, os atos normativos do Executivo, os atos normativos do Legislativo, mesmo, portarias, decretos, etc. e tal, que são de terceiro grau, né, vamos dizer E assim. estão abaixo da Constituição. E abaixo das leis. Certo. E abaixo das leis. Esses atos normativos do Executivo estão abaixo das leis. Mas acontece que, na prática, não é assim. Você tem um monte de almas penadas, bandidos, entendeu? Que ficam voando em cima disso. Então, você tem medida provisória. Você não tem como encaixar isso
dentro dessa piramidezinha tríplice. Aham. Você, por um outro lado, a súmula vinculante, Certo. que é os grandes problemas, eu acho, no Brasil. Quero dizer, o STF, por fim, ele acaba limitando. Uhum. Por direito, a gente se opõe pela lei, pelos decretos, portarias, etc. e tal, que são aplicadas a determinado assunto. Uhum. Mas, muitas vezes existem lacunas. Ou, pior ainda, o que é mais comum aqui no Brasil, as leis entre si, elas se chocam. Certo. Uma lei diz A contra a lei diz B e dois não tem como conviver. Uhum. Então, em circunstâncias assim, a gente se socorre bastante da jurisprudência, que são precedentes, que os tribunais decidiram sobre casos semelhantes. Porque você pode usar uma decisão de um tribunal para orientar a decisão de um juiz ou de outro tribunal, ou é do mesmo. O problema é que quando isso chega no STF, a súmula é a cristalização, ela é a consolidação, é a junção, a reunião de um monte de decisões no mesmo sentido, vamos dizer assim, passagens aéreas. Sempre se decidiu assim, a gente já tem 1.200 julgados nesse sentido de indenizar o consumidor, então vamos fazer uma súmula. A súmula é a consolidação, ela é a reunião dessas decisões todas. Tá? E aí, quando o STF considera que aquilo tem um interesse difuso, repercussão geral, tem repercussões no campo social, político, econômico, jurídico, eles sempre citam esses 4 pontos: social, político, econômico, jurídico. E eles estão aplicados de forma espraiada, de forma espalhada pela sociedade. Ela tem esse interesse, tem esses interesses difusos que estão envolvidos. Eles muitas vezes lançam mão da súmula vinculante. E o que ela vincula? Ela vincula o próprio judiciário. Certo. E o executivo. O problema é que ela acaba vinculando, muitas vezes, o próprio legislativo. Porque você não pode julgar em nenhuma instância inferior, em todas as instâncias inferiores, você não pode julgar contra uma súmula vinculante. Certo. Então, ela tem uma característica de lei. Uhum. Ela tem coercitividade. Certo. Ela é vinculante, ela é obrigatória, ela tem que ser observada. Uhum. Ela não é produzida pelo legislativo, mas ela é coercitiva. Certo. Ela obriga. Correto. Então, dessa forma, eles conseguem uma meia-lei que muitas vezes é observada como se fosse mais do que uma lei. E aí a gente tem mais aspectos para estabelecer a norma. Entendi. Porque a lei diz uma coisa, a súmula vinculante diz outra coisa ainda. Olha, é uma das coisas, na sala de aula, mais difíceis para o professor. Porque você explica a lei, você fala, olha, a lei diz isso, e aí sempre tem um aluno que fala, olha, o STF entende diferente. Aí você fala, eu sei. Olha, professor de processo no Brasil, de processo civil, sobretudo, que eu acho que é o pior deles, sofre muito. Eu me lembro da minha vida acadêmica, não foi fácil. De vez em quando eu vou tirar dúvida de aluno, eu vejo a mesma dificuldade, porque a gente tem duas realidades. Existe a previsão legal que diz isso. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, que deveria responder por questões exclusivamente constitucionais, porque é uma corte constitucional, e não é isso que acontece. A gente, aqui, no meu nicho de atuação voluntária, a gente percebe muito esse ataque à própria lei. Você falou do Tratado de São José da Costa Rica,
E a gente percebe isso, doutor Fábio, nas decisões relativas à interrupção da vida, que é o termo que eles usam para não falar assassinato de bebês gestados. Então, o nascituro, ele corre um grande risco. Por quê? Porque existe uma militância progressista no judiciário que entende que o fato dele não ter capacidade de se defender, ele pode ser morto ali tranquilamente. E a gente tem visto as decisões do próprio STF nesse sentido, isso nos assusta muito. Mas não só nisso. Agora vamos falar de um outro assunto que eu acho que você vai adorar comentar, eu te conheço bem, que é essa última decisão que nós tivemos, bem recente, inclusive, sobre a cassação de um deputado federal, de maneira absolutamente fora da lei. Eu vou usar essa expressão porque eu tenho um amigo que ele usa muito essa expressão. Ao arrepio da lei. Não existe lei. Vamos entender. O Código Penal não tem lei que prevê essa punição que foi dada para ele. O Código Eleitoral não tem lei que prevê essa punição. O Código Civil não tem lei que prevê esse tipo de situação, até porque não é matéria que ele responde. Então, voltando para as pessoas. A Constituição Federal diz claramente que no artigo 5º, a respeito da liberdade de expressão que eu e você precisamos ter para a gente fazer nossos programas, as nossas publicações nas nossas redes sociais, a gente está muito ativo nas redes, a gente sabe disso. A liberdade de expressão no Brasil, ela está não ameaçada, ela está encarcerada. E aí, exatamente. E nos assusta, sobretudo, e é algo que a gente precisa discutir muito com a sociedade, é o seguinte: agora cassaram o mandato de um deputado que é bolsonarista, que é um absurdo também, porque rotulam as pessoas com rótulo que acham que é mais interessante para aquele momento. Eu me lembro, na época do governo Lula, que tinha, a Rede Globo, falava muito os apoiadores do governo Lula. Não eram lulistas, eram apoiadores do governo Lula. Agora, nesse atual, depois tivemos no governo da Dilma, toda aquela falácia também, tivemos no governo Temer algo semelhante. E aí entramos para um governo que é mais à direita, mais conservador e que resolveu enfrentar essas questões todas de uma maneira muito corajosa. E agora nós temos os bolsonaristas. Ou seja, se você não se alia à ideologia de esquerda, você é um bolsomínio, é um bolsonarista. Aí a sua liberdade de expressão foi sendo tolhida. E a gente percebeu que as primeiras perseguições havidas em nível federal... Federal? Não. Federal, não. As primeiras perseguições que houveram por questões de opinião, não foi. A gente fala muito de Brasília. Foi às pessoas que se posicionaram mais à direita. Se ele apoia o presidente ou não, isso não faz diferença. Desde que o discurso dele seja mais conservador, ou seja, pró-família, pró-vida, ele está sendo sistematicamente silenciado nas redes sociais. Eu falo isso porque eu acompanho algumas celebridades católicas e evangélicas que estão sendo silenciadas. Então, estão tirando as suas postagens, diminuiu o alcance, enfim. Agora chegou nesse deputado que foi cassado por um tribunal eleitoral. Crime, que não cometeu nenhuma falta grave, que nem crime de decoro, né? Nada, ele não fez nada. E eu pergunto para você, professor, de que forma a gente pode encarar a normalidade e a segurança nessa situação? Salvo engano, o motivo do cassamento dele foi porque ele questionou a urna eletrônica. Exato. Gente, eu questiono a minha mãe, eu questiono meu marido, eu questiono o meu bispo. Eu não posso questionar a urna eletrônica. Como assim? Não, porque a garantia sou eu, né? Ah, tá. Tem um cara lá, né? Que é uma boquinha assim, né? Que é mimosa. E ele falou que ele garante, né? Que teve uma invasão, mas não aconteceu nada com essa invasão, mesmo que o cara tenha ficado 6 meses, 7 meses instalado dentro dos sistemas. O TSE não aconteceu nada. Nós estamos vivendo um tempo de exceção. Uma realidade paralela. Não, vai além do regime de exceção.
assim, uma esquizofrenia. Eu acho que isso é psiquiátrica. A realidade é o que eles dizem que é. E na base da súmula vinculante, na decisão monocrática, que é quando só um ministro Sim. toma essa decisão, na base do colegiado, pode ser decisão de uma das duas turmas ou do plenário, quer dizer, eles vão decidindo em cima das leis, como você falou, ao arrepio das leis contra as leis, eles vão decidindo ao arrepio da Constituição, abre inquérito sem ter poder para isso, pega o regimento interno, que na verdade é uma norma administrativa do judiciário, eles mesmos que votaram, esse regimento anterior à Constituição, eles colocaram acima da Constituição, não existe crime de fake news, mas tem um inquérito, não teve nenhum crime desse deputado que simplesmente questionou a fidedignidade das urnas, falou, isso daí é confiável mesmo? O negócio foi violado. Os nossos dados, por exemplo, o banco de dados do TSE foram parar na mão de hackers iranianos. Eu mesmo descobri na Deep Web que esses dados estão sendo vendidos numa faixa de preço abaixo dos dados que eles obtêm, por exemplo, no Twitter, no Facebook, entendeu? Esses dados... Peraí, professor, calma. Você está me dizendo que os meus dados, os seus dados, os dados das pessoas estão circulando na Deep Web. Explica para as pessoas o que é a Deep Web, porque acho que a maioria não sabe. Então, veja só. O TSE, ele tem um banco de dados que tem a sua foto, seu pai, sua mãe, sua data de nascimento. Seus dados pessoais estão ali inseridos. Seus dados pessoais, inclusive a sua biometria. Sua biometria. Né? É mesmo, está lá, a nossa biometria está lá. Jesus! E aí, um hacker, que foi preso, né, entrou no sistema usando o básico do básico dos hackers. E ele não estava sozinho, tinha outros 6 com ele. Que ele falou. E isso está no inquérito. Que entraram junto com ele os 6 iranianos. Aí, quando perguntaram, cadê esses dados? Não, eles estão custodiados pelos iranianos, mas os iranianos são pessoas de confiança. Ai, professora, olha, eu não consigo rir, porque eu fico assim, passada. Eu fico pasma com isso. Daí, o que acontece? Nós temos a internet, o Google, o Twitter, o Facebook, a internet que todo mundo vê. Abaixo disso, assim, um submundo, vamos dizer, das redes, né? Os servidores que estão em Singapura, na Malásia, sabrá que os onde, tá? Esses servidores, eles alimentam um porão da internet, que é a Deep Web. Ah, entendi. Você não consegue acessar o Google, você não consegue acessar o navegador comum, você tem um navegador especial. Quer dizer, o internauta médio não tem acesso a esse ambiente, é isso que você está dizendo? Não. Eu, por exemplo, não sabia. Não, então, por exemplo, você teria que instalar um navegador próprio para isso. É perigoso você navegar com o seu próprio IP, você tem que fazer uma identidade virtual. Eu também não sei fazer isso tudo, mas meu filho sabe. As crianças hoje, 15 anos de idade, eu dou para ele um computador, ele devolve para mim Trem funcionando. um trem funcionando, fazendo 12 quilômetros por litro. Caramba! Então, assim, é um outro mundo. Na Deep Web, você tem aquele lixo. Por exemplo, páginas do WhatsApp, principalmente que foi apagado. Você apagou, ele vai parar no servidor, sei lá onde que é esse servidor. E você tem aqui negociação de drogas, negociação de armas, você tem assim, coisas arrepiantes. Eu escuto muito dizer da pedofilia que circula nesse submundo. Pornografia séria, não só pedofilia. Entendi. Que é violência, que é sendo morta.
Mostra mesmo, humana, né? A pessoa, você tem uns vídeos arrepiantes. Olha, vamos marcar uma próxima entrevista para a gente falar sobre isso, com profundidade. Eu prefiro que seja com o cara que conhece o rato. Porque, assim, o que eu vi, eu não vou ficar dando trela. Mas é muito feio. Dados, porque eles têm dados, bancos de dados, ou dados individuais. E esses dados, com biometria de brasileiros, endereço, nome do pai, nome da mãe, estão sendo vendidos. Isso é muito preocupante. Isso é muito grave. Entendeu? Ou seja, quando eu soube disso, imediatamente eu peguei o celular e tirei a biometria, que antigamente eu punha o dedinho, acionava o celular. Agora não rola mais. Me deu o medo. Então é senha mesmo. A mesma coisa fica aqui no computador. E esses dados, eles foram extraídos do TSE, muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, diante de tudo isso, nós temos hoje um deputado federal cassado por questionar essa segurança. Ok, então todos nós estamos em risco. Porque se os nossos dados estão circulando dessa maneira descontrolada, porque não tem controle para isso, né? O ano passado, nós tivemos aqui em Goiás um vazamento de informações nossas. Foi uma coisa horrorosa. Que o governador veio a público, comentou o assunto. Então, nós não temos nenhum tipo de segurança mais em lugar nenhum. Como afirmar que tem segurança? Fábio, como eu posso afirmar que você me dando essa entrevista aqui está seguro? Eu não tenho como fazer isso. Não temos. Então, assim, aí a gente volta nas decisões. Aí vem o tribunal e diz que eu não posso questionar. Aí eu não posso questionar, porque ele diz que não pode, vai ter punição se eu questionar. Então, eu não estou questionando. A gente só está comentando. Então, assim, o cerceamento de liberdade é algo que, para nós, é muito preocupante, sobretudo para nós que levamos informações de uma forma ou de outra. Para quem não sabe, o professor Fábio, ele tem um grupo de amigos que tem uma página no YouTube, e eles fazem muito comentário, eles comentam as notícias, eles fazem análise da conjuntura atual, é muito interessante. O canal deles se chama Aliados. Só isso, professor? Ou tem mais alguma coisa? Aliados Brasil. Aliados Brasil. Eu recomendo para vocês, eles são 2 inserções diárias, não? De manhã às 8h30, de tarde às 5h15. Olha, tem uma personagem lá que é fantástica, eu vou fazer propaganda dela, desculpa, Fábio, eu não vou fazer sua. A Belinha, gente, a Belinha é um caso à parte. Ela é muito divertida, ela é encantadora, ela não tem tramela na boca, que a gente fala aqui em Goiás que a gente tem que ter uma tramela na língua. A Belinha não tem. Mas ela fala coisas muito coerentes. Ela é muito divertida, assim, só pela diversão da Belinha vale a pena entrar e ver como isso é bom. Podem segui-los no Twitter, eles também têm página no Twitter, o professor Fábio Talhaga também tem. Eu recomendo para vocês a página dele no Twitter, que é muito boa, recheada com massa de informação. Ele é um galanteador, ele é uma pessoa extremamente simpática, gentil, né? Tá me devendo um café, professor. Eu vou para São Paulo. Esse final de ano eu devo chegar na São Paulo. Se eu for a capital, eu te aviso, a gente toma um café. Por favor, vai ser um prazer muito grande. Vamos ver se a gente consegue reunir. Não, churrasco não. Mas a gente vai no café, reunir uma turminha pra gente fazer um cafezinho. Eu quero conhecer pessoalmente, que eu ainda não conheço da turma. Mas, enfim, a gente percebe, professor, que nesse universo todo que nós vivemos, a gente vive um pouco sem defesa para as decisões que os tribunais tomam, sobretudo o STF, com as decisões que ele tem tomado, porque parece que não tem... O órgão corregedor seria o Senado Federal. E aí eu volto a dizer para vocês que estão nos assistindo, eu digo o seguinte: ano que vem, 2022, nós teremos eleições gerais para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. A eleição mais importante do ano que vem é para os deputados estaduais, federais e senadores. Sabem por quê? Porque, em regra, quem propõe as leis são eles. Eles propõem as leis. As leis são aprovadas no Congresso Nacional. Então, o deputado que você elege, porque ele é bonito, porque ele é ganteador, porque ele é igual ao Fábio, talvez não seja a melhor escolha.
O senador, nós teremos um senador por estado, nós elegeremos nessa próxima eleição 27 senadores. Então, por favor, elejam pessoas boas, pessoas corretas, não elege o famosinho, não elege o ex-BBB, não elege jogador de futebol, por mais bonito que ele seja, por mais inteligente que ele pareça. Pelo amor de Deus. Não elege. Goiás precisa fazer a meia-culpa também, porque a nossa lada de deputados estaduais aqui é uma lástima, os nossos deputados federais aqui, uma lástima. Sobretudo porque todos eles se posicionaram contra o povo na pandemia. Então, presta atenção, a vingança nossa agora, por causa da pandemia, por causa das decisões mal tomadas, é na próxima eleição. Então, vamos fazer direito. Lembrando, o deputado que você eleger vai fazer a lei que você vai cumprir. Agora, o senador que você eleger para completar, são quantos senadores? 27, né? 81. Não, nós vamos eleger 27. Então, no todo, nós vamos eleger 27. Dos 27 que nós vamos eleger agora, nós temos que eleger pessoas boas. O presidente do Senado, impeachment do presidente da República, o Senado? Dos Supremos, das Supremas Cortes, são eles. Então, se você elege um que não vai se comprometer com a gente, com a população, que não vai ouvir a população, eu não sei aí, Fábio, mas aqui em Goiás, o goiano, ele é conservador, muito conservador, e a gente não fica feliz com o que a gente está vendo acontecendo em Brasília. Ninguém. É ali, ó, 2 passos daqui. Existe uma parcela da população, claro, que está agindo como sabotadores, e assim, sabotadores hidrofóbicos, né? Eles estão da histeria, porque essa oposição no Brasil é histérica. E o STF acaba se comportando como um partido político de oposição. Sim. Histérico. Olha, eu vou dizer para você que não é oposição ao presidente, é oposição à sociedade. O que eu observo? Nós temos o Supremo Tribunal que não se posiciona politicamente contra uma pessoa, é contra uma nação, e isso é mais preocupante. Mas isso se resolve depois, no futuro. A gente espera que o ano que vem as pessoas consigam ter consciência da sua importância, do voto que vai ser colocado lá, principalmente porque a nossa segurança está nesse voto. Então, o voto é muito importante. Vocês que estão nos assistindo esse programa, nós não teremos hoje a participação dos ouvintes, porque o nosso programa está sendo gravado. Por uma questão de agendas, nós antecipamos a participação do professor Fábio Talari, estamos gravando o programa dele hoje. Então, hoje nós não teremos aquela nossa costumeira leitura e agradecimento aos ouvintes, mas desde já eu agradeço a vocês que estão nos assistindo, eu agradeço às pessoas que amam o professor Fábio Talari e vai assistir o programa por causa dele, não por causa dos meus lindos olhos azuis. Então, você que está nos assistindo, muito obrigada. Professor, nem tem como te agradecer, mas eu já vou deixar você compromissado comigo para uma próxima conversa, e aí nós faremos ao vivo. Isso deve ser em janeiro, meados de janeiro a gente volta. Nós vamos retomar esse assunto que para nós é muito caro, que é a questão da liberdade, que é a questão do papel dos tribunais, que é a questão dos políticos na formação e na decisão do povo brasileiro. Para vocês que nos assistiram até aqui, um beijo grande. Muito obrigada, meu querido amigo, pela sua generosidade. E olha, apaixonada na pessoa que está atrás de você, porque ela simboliza tudo que nós precisamos para o Brasil: paz, tranquilidade e segurança. Então, para vocês que estão aqui, linda, linda, linda. Então, olha, obrigada a vocês, muito obrigada. Obrigada, Carlos, na técnica, por ficar conosco até agora. Que Nossa Senhora nos guarde e nos abençoe. Beijos, até a próxima semana.